Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje fala sobre os pecados de Israel. Também vou falar um pouco sobre capítulo 7, o fim está próximo, e também do versículo 7 ao versículo 27, castigo para o povo de Israel. Se der tempo, eu vou falar do versículo 15, do capítulo 7, do versículo 15 ao 27. Mas primeiro eu vou ficar aqui no capítulo 6, do versículo 11 ao 14, e depois capítulo 7. Porque no capítulo 6, versículo 11 ao 14, fala os castigos de Israel. Depois do capítulo 7, o fim está próximo. Então, por que o fim está próximo? Por causa do pecado de Israel. E também, no versículo 15 ao 27, fala castigo para o povo de Israel. Por que o povo de Israel foram castigados? Por que Deus faz esta promessa? Então, vamos estar vendo aqui, se der tempo, né? Se não ficar muito longo esta aula, se não ficar grande, se não demorar essa aula, vamos estar estudando sobre tudo que eu falei aqui esses capítulos, esses versículos. Então vamos entender o seguinte. Primeiro, aqui no versículo 11, capítulo 6 de Ezequiel, está escrito o seguinte: o Senhor Deus disse. Então, quem disse foi Deus. Deus falou a quem? A Ezequiel, ao profeta Ezequiel. Então, o Senhor Deus disse a Ezequiel: torça as mãos, bata os pés e grita de tristeza, por causa de todas as coisas más e nojentas que os israelitas fizeram. Daqui a pouco vamos descobrir o que eles fizeram que deixou Deus irado. Continuando, eles morrerão na guerra, de fome e de doença. Então essa é a promessa que Deus fez. Eles vão morrer na guerra, de fome, né, de doença. Por quê? Porque eles fizeram coisas nojentas, coisas más, eles fizeram maldade, coisas más e coisas nojentas. Então esses são os motivos que Deus vai castigar eles. Então o castigo será: morrerão na guerra, de fome e de doença. Agora o versículo 12. Os que estiveram longe ficarão doentes e morrerão. Os que estiverem perto serão mortos na guerra. Então haverá guerra ali. Deus vai enviar guerra ao povo de Israel. Os que restarem morrerão de fome. Então observe que a promessa de Deus para Israel, por causa do pecado que eles cometeram, é sobre morte, é sobre doenças, é sobre fome, guerra. Então observe que a promessa de Deus não é boa. É uma promessa que o povo vai sofrer muito. Continuando, eles sentirão toda a força da minha ira. Então Deus vai, eles vão sentir a força da ira do Senhor. Então o Senhor Deus, ele está neste momento falando com o profeta Ezequiel. Aí diz o seguinte no versículo 13: os corpos de morte serão espalhados entre os ídolos, entre os ídolos, em volta dos altares. Esses corpos serão espalhados olha só, esses corpos serão espalhados nos lugares onde queimou sacrifício aos seus ídolos. Então aqui está o problema. Eles envolveram com a idolatria. Daí no versículo 3, parte B, esses corpos serão espalhados nos lugares onde o povo queimou sacrifício aos ídolos, ofereceu sacrifícios a ídolos. Então esses corpos, os corpos dos mortos que morreram na guerra, na doença, serão espalhados nesse lugar. Então o motivo da ira de Deus, que Deus vai castigar Israel aqui, Deus está usando o profeta, é por causa da
idolatria. Eles queimaram o sacrifício aos seus ídolos, abandonaram a Deus, viraram as costas ao Senhor Deus e envolveram com a idolatria. É uma prática, né, nojenta, né, que está aqui no versículo 11, nojenta. E continuando, isto é em todos os lugares, altos, no alto de todas as montanhas, debaixo de todas as árvores. Então, todos os lugares que eles haviam oferecido sacrifício a ídolos, Deus vai fazer com que as pessoas morram em lugares altos, em lugares baixos, nas montanhas, debaixo das árvores. Haverá morte, haverá destruição. Por quê? Por causa onde o povo queimou o sacrifício, por causa dos sacrifícios que eles ofereceram a ídolos. Então esta é a ira do Senhor Deus contra Israel. Aí diz, embaixo de árvore verde, todos os grandes carvalhos, então todos saberão que eu sou o Senhor. Então quando Deus executar este juízo, todos saberão que eu sou o Senhor Deus. Levantarei a mão e destruirei o país deles, desde o deserto do sul até a cidade de Riblá, no norte, e eu farei com que a sua terra fique abandonada, e não terei pena de nenhum lugar onde os israelitas vivem, e todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então aqui o motivo da ira do Senhor, do castigo de Deus sobre Israel, é porque eles envolveram com a idolatria, ofereceram sacrifícios a ídolos. É por isso que Deus ficou irado contra o teu povo. Agora vamos estar estudando no capítulo 7. Continuando aqui no capítulo 7, vocês observam que o fim está próximo, né? O fim está próximo e a ira do Senhor cairá sobre todos. Então aqui no versículo 11 ao 14, a qual nós acabamos de ver, capítulo 6, Deus fala do castigo, Deus fala o que vai acontecer, Deus fala que está irado com o povo, porque o povo envolveu com idolatria e abandonaram o Senhor Deus, viraram as costas para Deus. Então aqui no capítulo 7, o título é O Fim Está Próximo, porque Deus promete, né, de julgar o povo, então o fim está próximo. Então Deus vai cumprir na vida dele o castigo que Deus prometeu, porque eles se envolveram com a idolatria, ofereceram sacrifícios a outros ídolos, melhor dizendo, né, e viraram as costas para Deus, deixaram de adorar a Deus para adorar ídolos. Então no versículo de número 1 está escrito: o Senhor Deus falou comigo assim: homem mortal, é isto o que o Senhor Deus, o Senhor Deus, estou dizendo à terra de Israel. Então é uma promessa qual nós já estamos sabendo, né, que é a terra de Israel. Tudo está acabado. Este é o fim do país inteiro. Então Deus promete acabar com tudo, é o fim do país. Por quê? Porque viraram as costas para Deus, envolveram com ídolos, adoração a ídolos. No versículo 3, povo de Israel, o fim chegou. Vocês sentirão a minha ira, pois eu estou julgando pelo que fizeram. Fizeram o quê? Praticaram sacrifícios a ídolos, adoraram a ídolos. Então diz o seguinte: pois eu estou julgando pelo que fizeram. Farei com que vocês sofram porque fizeram coisas imorais. Vou castigá-los sem dó nem piedade. Eu os castigarei pelas coisas nojentas. Deus chama idolatria de coisas nojentas, atos nojentos. Então, aqui Deus está falando do pecado deles, do que eles haviam virado as costas para Deus, que nós acabamos de ver aqui no versículo 12, versículo 11, versículo 13, né, do capítulo 6.
Coisa nojenta que eles fizeram, continuando. Para que vocês fiquem sabendo que eu sou o Senhor Deus diz isto. Cairão sobre vocês desastres, um em cima do outro. O que acontece? Tanto para Israel, como para todas outras nações. Tudo que envolve com a idolatria, se virar as costas para Deus, acontece essas coisas aqui, ó, desastre. Né? Por isso que estão hoje tantos desastres, porque o povo estão virando as costas para Deus, estão adorando mais a criatura do que o Criador. Aí diz, tudo estará terminado, é o fim, vocês estão acabados, o fim está chegando para vocês que moram nessa terra. Então Deus está fazendo uma promessa ali, né? Do fim acabar, aliás, de chegar ao fim sobre eles. Está se aproximando o tempo em que o santuário das montanhas não haverá mais festas, mas somente confusão. Logo vocês vão sentir toda a força da minha ira. Vamos entender aqui que tudo isso aqui, essa ira de Deus, essa causa, tudo aqui, é por causa da adoração a ídolos. Por isso que Deus fica irado. Versículo 8, continuando, parte B. E eu estou julgando vocês pelo que têm feito, que é a prática da idolatria. Farei com que sofram as consequências do seu nojento modo de agir. Nojento, fala sobre idolatria. Não pouparei vocês, nem terei piedade. Eu os castigarei pelas coisas imorais que têm feito, de modo que vocês saberão que eu, o Senhor, que sou eu, Senhor, que sou eu que estou falando, que estou castigando, né? É quem castiga. Saberão que eu sou o Senhor e que sou eu que os castiga. Isso. Versículo 10. Os dias da desgraça está chegando. Por toda parte a violência. O orgulho cresce. Não, tudo isso aqui, violência, orgulho, tudo isso aqui é consequência de virar as costas para Deus. É falar, a violência está aumentando porque virou as costas para Deus. Estão adorando ídolos. E é um castigo para a maldade do povo. Tudo que é deles desaparecerá. A sua riqueza, a sua fama, a sua glória vai desaparecer, né? O tempo está chegando, está perto de que não adiantará mais comprar nem vender, pois a ira do Senhor cairá igualmente sobre todos. Nenhum comerciante viverá o suficiente para tornar a ganhar tudo o que perdeu, pois a ira do Senhor cairá sobre todos. Os maus não continuarão a viver, são tocados as cornetas, são tocadas os cornetos, todos se preparam, mas ninguém sai para a guerra, porque a ira do Senhor cairá sobre todos igualmente. Então, no capítulo 7, você vê que Deus está falando ainda do castigo que ele vai derramar sobre o povo. Vocês entendem? Observe uma coisa, é simples, só porque eles viraram as costas para Deus. Então o Senhor Deus está aqui prometendo castigo sobre o povo de Israel. Continuando aqui no capítulo 7, versículo 15 ao 25. Aqui no capítulo 7, versículo 15 ao 25, ao 27, melhor dizendo, observa bem que Deus vai falar novamente sobre a idolatria. Está aqui no versículo 11, marcando aqui para eu vou marcar com isso que é melhor. Então, novamente Deus fala sobre ídolos nojentos, né? Deus fala sobre a idolatria. Então, este é o motivo que Deus está castigando, vai castigar o povo de Israel. No versículo 15, a luta nas ruas e perde fome nas casas. Quem estiver no campo morrerá na batalha, e quem estiver na cidade será devorado pela peste e pela fome. Tudo isso por causa dos ídolos.
Alguns, como pombas dos vales, fugirão para as montanhas, e todos gemerão por causa dos seus pecados da idolatria. As mãos de todos perderão as forças, seus joelhos tremerão. Vejam só o que adorar a ídolos, o que pode acontecer na vida de alguém. Versículo 18. Em sinal de tristeza, eles vestirão roupa feita de pano grosseiro e tremerão como varas verdes. A cabeça deles serão raspadas, sinal de tristeza, e todos passarão vergonha por causa do que eles fizeram, virar as costas para Deus. Versículo 19: jogarão o seu ouro e a sua prata nas ruas como lixo. Aqui o ouro não terá valor, porque quando Deus fica enfurecido, nem o ouro nem a prata poderão salvá-lo. Quando Deus fica irado com alguém, o dinheiro não pode salvá-lo das mãos do Senhor. Eles não poderão usá-los para satisfazer os seus desejos. Por exemplo, eles vão morrer de fome. Aqui no versículo 15 fala. Só que aqui, o que acontece? Eles terão muito dinheiro, aqui no versículo 19, parte B, a última parte. Eles não poderão usá-los para satisfazer os seus desejos ou encher os seus estômagos. Eles vão ter ali muita prata, muito ouro, mas não poderão usar. O ouro e a prata os levarão a pecar. Então, em vez deles usarem para satisfazer o seu estômago, vai levar eles a pecarem contra o Senhor. Como? Eles se orgulhavam das suas lindas joias, porém as usaram para fazer ídolos. Foi por isso que Deus, olha só, foi por isso que Deus fez com que eles ficassem com nojo das suas riquezas. Tudo por causa eles usaram a riqueza para adorar ídolos, para construir ídolos. Versículo 21, eu vou deixar que estrangeiros os roubem. Então, quando a pessoa envolve com a idolatria, o estrangeiro vai até a casa, deixa alguém e o rouba. Então, o espírito do roubo, o espírito da perca, o gafanhoto, espiritualmente sendo, entra na casa das pessoas que viram as costas para Deus. E os seus maus pegarão toda a sua riqueza e a tratarão como se fosse uma coisa imunda, não terá valor. Não farei nada quando o meu templo for desrespeitado. Não farei nada quando meu templo for desrespeitado. Quando ladrões invadirem e profanarem. Tudo é confusão. A terra está cheia de assassinos. As cidades estão cheias de violência porque virou as costas para Deus. Trarei aqui as nações mais perversas, lhe darei as casas de vocês, quando deixar as nações pagãs profanar os lugares onde vocês adoram. Até os homens fortes perderão as confianças em si mesmos. O desespero está chegando. Vocês procurarão a paz, porém não encontrarão a paz. Porque a idolatria, a prática dos ídolos, tira do povo a paz, porque viram as costas para Deus e em Deus há paz. Versículo 26, haverá desgraça após desgraça e más notícia em cima de más notícia. É o que está acontecendo hoje, pessoal. O povo está idolatrando dinheiro, idolatrando as criaturas em vez de adorar o Criador. Vocês pedirão que os profetas expliquem o que eles estão vendo que vai acontecer. Os sacerdotes não terão nada para ensinar ao povo, se afastarão da palavra, significa, e os velhos não terão conselho para dar, porque perderão o conhecimento e também não, por ter aquela vergonha, por estar longe do Senhor, que conselho há de dar se está longe do Senhor? O rei chorará, o príncipe perderá a esperança e o povo tremerá de medo. Eu castigarei vocês por tudo que fizeram e os julgarei do modo como vocês julgaram os outros. Quando se envolveu com
com os ídolos, começou a julgar os outros. Se afastou do Senhor. E para terminar, isto mostrará que eu sou o Senhor. Então observa bem, tudo isso aqui do capítulo 6, versículo 11 ao 14, capítulo 7, versículo 1 ao 14, capítulo 7 ainda, versículo 15 ao 27, tudo isso aqui, essa promessa toda, esse desespero todo, essa luta que o povo de Israel vai passar por causa da idolatria, porque viraram as costas para Deus. Vamos refletir nesse texto, que nós possamos adorar somente o Senhor Deus. E Deus te abençoe em nome de Jesus.